Olá, seja bem-vindo a mais uma aula no meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e a aula de hoje é um pouquinho diferente. Apesar de ser uma aula didática, vou lhe ensinar a fazer algo em VBA no Excel, ela tem uma proposta um pouquinho diferenciada. Essa semana estive procurando não, um amigo recomendou que eu visse um vídeo no YouTube. Aí, curioso, resolvi acessar o vídeo da pessoa. Existe esse MrBeast e ele fez um vídeo contando de 1 até 100 mil falando os números, 1, 2, 3, só que em inglês, ele é americano. E eu fiquei besta, porque esse vídeo tem 6 milhões de acessos, foi gravado há 4 dias atrás. Esse vídeo tinha um total de 40 horas, só que ele reduziu para 23 horas, porque o YouTube não aceitou subir esse vídeo com 40 horas, mas observem que esse vídeo tem quase um dia de duração. Esse menino ele faz a contagem então contínua dos números, gravou um vídeo, postou e 6 milhões de pessoas há 4 dias atrás já assistiram esse vídeo. Eu, inclusive, dei um view para ele, não é? Então eu acho isso um absurdo. Só que, em vez de fazer exatamente essas coisas, calma que eu não vou contar de 1 a 100 mil aqui nesse vídeo também, porque eu não sou nem maluco para fazer uma coisa dessas. Eu vou usar aquilo que eu sei para poder fazer a mesma coisa. Nós vamos utilizar o Excel. Como assim? Você vai entender. Essa aula vai ser bem divertida. Observe que eu vou criar aqui duas células. Eu vou colocar aqui eu vou reduzir um pouquinho apenas a minha largura da coluna. Vou reduzir também aqui um pouquinho a altura da linha. Vou ocultar tudo que não interessa. Opa, vamos primeiro fazer o nosso código. Esta célula aqui, eu vou preencher com uma determinada cor. E eu vou criar aqui um contador que vai de 1 a 100 mil. Só que nós não vamos ficar tocando esse vídeo aqui de 1 até 100 mil. Eu vou clicar aqui em desenvolvedor e vou ensinar você a criar através, né, do componente do Excel, ele vai falar esses números automaticamente para que nós não tenhamos que nos preocupar em ter que ficar contando até onde você quiser. Eu poderia até colocar um limite aqui, né? Ó, conte até de 1 até 10, de 1 até 50, mas paciência. Didaticamente, eu só quero te explicar como fazer a sua planilha falar. Então esse botão aqui vai se chamar BT Executa. Aqui, executa. Vamos colocar aqui de 1 até 100. Eu não vou fazer esse vídeo ficar até 100, podem ficar tranquilos. Vou abrir o código e o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar um componente do Excel chamado Speech. Então o que eu vou fazer? Quando eu clicar no botão, eu quero que esta planilha ela incremente um contador e esse contador, assim que ele colocar na célula, ele vai contar, ele vai falar o número. Um detalhe, se você utiliza versões anteriores a 2013, como 2010, 2007, se eu não me engano, no 2010 a linguagem ainda já é em português, mas no 2007 o idioma padrão é o inglês. Existe uma vasta documentação na internet explicando para você como colocar esse módulo em português. Existem também algumas correções que precisam ser feitas em chaves de registro, e o objetivo dessa aula não é explicar como você vai fazer isso, e eu nem vou gravar vídeos posteriores de como fazer isso. Eu vou utilizar a instalação padrão, nesse caso eu tenho o Excel 2016, então eu vou utilizar o componente que já está instalado por padrão com ele. Eu testei no 2013 e funcionou também sem problemas. Então vamos lá. Eu vou criar minha variável só para manipular minha planilha, as worksheet. Desnecessário, mas eu vou fazer esse processo. Din count as integer. Se você vai contar até 100 mil, cuidado, esse variável tem que ser long, e não do tipo count. Setw igual a sheets planilha 1, w.select, w.range, b2.select. Perfeito. Agora eu vou iniciar a minha variável count, vai ser igual a 1, e eu vou colocar aqui nesta célula w.activecell .value igual a count. Perfeito, nós vamos fazer agora o seguinte, um for next, for a igual a 1 to count. Next a, eu poderia fazer aqui, como eu falei, criar uma célula para colocar um limite, e aí quando você digitasse um limite de valores, ele transportaria aqui para a variável count. Então você fica à vontade para fazer as adaptações que quiser. Então, assim que começar, o que eu quero fazer? Primeiro, eu quero selecionar lá a minha célula. A célula ativa já está selecionada, na verdade. Então, eu vou colocar aqui, esta célula vai ser ActiveCell, ou
melhor. w.range b2 ponto value vai ser igual a w.range b2 ponto value mais 1. E eu vou fazer aqui que ele fale o número, porque como eu já gravei o count, né, na célula B1, não, ainda não gravei. Então o que nós vamos fazer? Eu vou colocar aqui w.range b2.value igual a count. Perfeito. E aí o que nós vamos fazer? Assim que ele entrar nesse loop, ele vai fazer de 1 até 100. E aí ele vai adicionar, antes de adicionar o valor a uma célula, eu vou aplicar o componente que vai ler, que é o application.speak, speech, né? .speak, para que ele possa falar. E aí o texto que ele vai ler vai ser texto, dois pontos igual, ActiveCell.value. Ou eu até prefiro travar isso, w.range b2.value. Ele vai ler o conteúdo da célula que está em B2. Está pronto. Se nós começarmos agora a executar, você vai ver que esse código vai dar certo. Eu preciso apenas definir aqui a minha variável A, porque o option split está ativo. Esse código dá para ser encurtado, tá certo? Dá para ser melhorado, mas didaticamente eu vou manter esse padrão que eu acabei de fazer. Então, se nós pressionarmos o F8, veja só, ele vai começar a executar o meu código, selecionou a planilha, selecionou a célula B2, e na célula ativa ele vai colocar o valor de 1. Eu preciso formatar, inclusive, aqui para que ele fique maior. Vamos formatar já. Eu preciso interromper? Não, não preciso. Vamos selecionar, vou aumentar. Legal. Agora, vamos voltar para o nosso código. Selecionou. Eu vou tirar essa linha aqui, porque eu já coloquei na linha de baixo a mesma coisa. Veja só. F8. For A igual a 1 to 100. Então agora, count igual a 100, Alessandro, não igual a 1. Vamos voltar aqui. Agora sim. F8, F8, F8. Igual a 1 para iniciar. F8. Prontinho. Ele vai falar, veja só. Pronto. Ele vai pronunciar o valor do número 1, vai incrementar em 1 e vai para o próximo. Vai ler. 2. Vai para o próximo. 3. Perfeito. Então meu código está pronto. Vamos salvar essa planilha antes de executá-la? Eu vou interromper aqui a execução. Arquivo. Salvar como. Realmente a minha máquina está lenta. Então, contar. Vamos ativar as macros aqui para ela. E está prontinho. Olha que interessante. A partir de agora, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele contar. Iniciando novamente, eu vou clicar aqui de 1 até 100 e observe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, É isso. 13. Deixa eu interromper aqui a execução desse código. Então, observaram? Usando o meu conhecimento de Excel, eu consegui fazer uma planilha que conte os valores. O pessoal do Planilheiros, o Rui, gravou uma aula bem interessante de como vocês podem fazer sabe aqueles placares de chamada que tem com o número e a voz pronuncia um próximo número a ser atendido? Ele já ensinou como fazer isso lá no canal de vídeo do Planilheiros. Então, se você quiser aprender a fazer um painel de chamada para sua empresa, aconselho que vocês assistam lá o vídeo do nosso amigo Rui. E aqui está pronta a minha planilha. Eu posso fazer aqui uma formataçãozinha mais bonitinha, eu posso fazer o que for. Mas o principal é que eu não precisei ficar aqui perdendo todo o tempo que eu tenho disponível para poder ficar contando até 100 mil. Salvando a planilha, espero que você tenha entendido o código, apesar de ter um pouquinho, essa aula vai ficar bem curtinha. Deixa eu voltar. O código ficou bem simples, mas o componente speech é o que vai fazer a leitura do conteúdo da sua célula. Se você quiser testar na sua máquina antes de escrever o código, faça o seguinte, lembrei agora. Entre aqui na janela de verificação imediata e faça o seguinte, application.speech.speak, para que ele possa falar, e aí você vai colocar aqui como texto, entre aspas, o que você quiser.
Então, eu vou gravar aqui uma aula, um texto, veja só. Pronto, se eu der um Enter, observe. Não esqueça de se inscrever em meu canal de vídeos e dar um joinha. Perceberam? A tradução não é tão perfeita, mas é funcional. Espero que tenha gostado dessa aula. Essa planilha, ela vai ficar para download lá no meu blog, no sigonerd.com. E hoje, vocês viram que eu interrompi aqui no 13, é uma coincidência, hoje é sexta-feira 13. Nós vamos ter aí agora, no dia 14 e no dia 15, o segundo Excel Weekend, um evento fantástico, onde os maiores especialistas de Excel estão reunidos para discutir o futuro dessa ferramenta. A primeira versão do Excel Weekend já foi fantástica, eu fui um dos palestrantes, nesta também serei um dos palestrantes, dos participantes, e nós teremos ainda a terceira edição. Acompanhe se você não conseguir uma vaga para essa edição, nós teremos novidades aí em breve. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.